O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está nos dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo já se completou. O que significa isso? Significa que nós não precisamos esperar mais nenhuma outra revelação. Deus já nos falou tudo no seu verbo, no seu Filho Jesus. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vir isso, vai vir aquilo. Não tem nada a adicionar na revelação divina. Antigo e Novo Testamento, Sagrada Tradição da Igreja, Sagrado Magistério, está tudo contido nas Sagradas Escrituras e tudo está consumado. Jesus, no alto da cruz, disse isso, bradou: consumatum est, está tudo consumado. A obra da salvação, da redenção, da reconciliação, da recapitulação dos seres humanos, da criação com Deus, já foi feita. Agora nós precisamos conversão, nós precisamos de crer no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus não é o que, mas é quem. O reino de Deus é Jesus. Papa Bento XVI, o seu livro Jesus de Nazaré, ele diz que Jesus é a autobasileia, basileia tuteu. Ele é o reino em pessoa. Jesus, se você aproxima dele, você está aproximando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus, é a sabedoria de Deus, é o bem-querer de Deus em relação a você e a todos, em relação ao indivíduo, em relação à humanidade. Isso é o reino de Deus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Deus está próximo, né? Isaías 7,14,
eis que uma virgem conceberás e darás à luz um menino, um filho, e porás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Se Deus está conosco, o reino de Deus está entre nós. Lucas diz: o reino de Deus está em vós, no vosso coração. Por isso convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não foi escrito em português, o Evangelho não foi escrito em inglês, italiano, espanhol. O Evangelho foi escrito em grego. Se você for lá no original grego, a palavra conversão está metanoia. Padre, o que é metanoia? Metanoia é mudança de mentalidade. Conversão é mudança de direção, mudança de vida. Se a gente não mudar de mentalidade, nós não mudamos de direção. Se não mudamos de direção, não mudamos de vida. Se não mudamos de vida, não seguimos Jesus. Se não seguimos Jesus, não vamos para o céu. Então há uma necessidade, tudo está interligado. Se a nossa mentalidade a respeito das coisas não mudar, não receber uma transformação, você não muda de direção. Mudar de atitudes, mudar de vida. E aí a palavra conversão, ela vai no mais profundo de cada um de nós e de todos nós, porque se nós mudamos de vida, seguimos o caminho do bem, da virtude, daquilo que é correto, bom senso, se a gente trilha as nossas ações conforme o Espírito Santo, nós garantimos para nós a paz interior e a paz ao nosso redor. E o que vale para o indivíduo, vale para todas as pessoas. Se os países, as nações, se os governos, se a mentalidade vigente não muda, não se transforma, o que acontece? Acontece grandes catástrofes. É o que nós ouvimos na primeira leitura tirada do profeta Jonas. Deus falando que Nínive, que era uma grande cidade, Nínive aqui simboliza a humanidade, a grande humanidade, sem Deus, sem a palavra, que não quer saber de Deus. Se Nínive não se converter, se Nínive não mudar de vida, não mudar de mentalidade, não parar de seguir os seus instintos baixos, as suas ideologias malucas, Nínive será destruída. Mas não é porque Deus vai chegar lá em Nínive, olhar bem para ela assim: seu cambada de gente sem vergonha, eu me cansei de vocês, Não confunda Deus conosco. As ameaças de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, elas são verdadeiras? São. Deus castiga, Deus corrige. Mas Deus não é igual você, Deus não é igual eu, Deus não é igual nada que você tem como parâmetro. Deus sabe muito bem como corrigir e como agir. E se acontece uma desgraça, se acontece uma catástrofe, é porque aquilo é o último grau de misericórdia para salvar eternamente. Isaías capítulo 55. Deus diz assim: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Em Ezequiel ele diz: a minha conduta não é conforme a vossa conduta. Assim como o céu está distante da terra, assim estão os meus pensamentos distante dos vossos pensamentos. Não confunda Deus com você, não confunda Deus com alguma coisa, com alguém, com um filósofo. Não confunda Deus. Deus é santo, 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 sábio, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas Deus também é justo, justo, justo. E se acontecer algo, como já houve na face da terra, destruição de Sodoma e Gomorra, dilúvio, invasões em Israel, guerras santas, guerras sangrentas, perseguições, tudo isso está debaixo da providência e da onisciência de Deus. E Ele sabe tirar
de todo mal um bem maior. Deus não quis punir Nínive, Ele convidou Nínive à conversão. E o que os ninivitas fizeram? Fizeram penitência, jejuaram, oraram, mudaram de vida, pediram perdão, bateram no peito e a cidade foi poupada, a cidade não foi destruída. Quando Nossa Senhora desce do céu, ela não desce para trazer ameaças, ela não traz mensagens catastróficas de destruição, de morte, de pavor, de histeria. Não. Nossa Senhora é profetisa, celeste profetisa dos tempos finais. Ela quer nos trazer esperança de conversão. Todas as mensagens de Nossa Senhora é para nos trazer esperança. O profeta Jonas não chegou em Nínive porque ele quis, ele queria para Tarsis, mas ele foi, por vontade de Deus, a Nínive. Nossa Senhora, ela não faz o que ela quer, ela transmite a vontade de Deus. E por que Nossa Senhora se tornou nesses tempos, nesse último milênio, nesses últimos tempos, nesses últimos séculos, nestas últimas décadas, por que Nossa Senhora se tornou a porta-voz do céu? Sabe por quê? Porque não tem ninguém mais manso, mais puro, mais sereno, mais misericordioso do que a Virgem Maria. Fora da Santíssima Trindade, a Virgem Maria é o suprassumo do céu, é o que tem de mais belo, mais bonito, mais terno, mais misericordioso, mais materno, mais suave. E se a gente não ouvir a Virgem Maria, que vem clamando uma urgência de conversão. Nossa Senhora pede conversão desde o Equador, em Quito, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora pediu a conversão. Nossa Senhora, quando entregou o rosário a São Domingos de Gusmão, era para a conversão dos pobres pecadores. Nossa Senhora, quando apareceu na França, na Rue du Bac, ela apareceu a Catarina Labouré, pedindo conversão. A medalha milagrosa seria para converter os corações, por isso que na medalha milagrosa está cunhado os dois corações, os divinos corações de Jesus e Maria. Conversão. Nossa Senhora em Lourdes, Santa Bernadette, 1858, ela veio pedir conversão, mudança de vida. Em La Salette, muito mais, 1830, 19 de setembro de 1830, Nossa Senhora clama urgentemente a conversão. Em La Salette tem algo diferente. Nossa Senhora aparece chorando, clamando a conversão, dizendo aos franceses e a todo mundo, mas principalmente aquela região de Grenoble, se os franceses não se convertessem, viria algo catastrófico para a França e para toda a humanidade. Nossa Senhora já estava se referindo à Primeira e à Segunda Guerra mundiais. E ela disse: se não pararem de trabalhar aos domingos, se não pararem de ir como cães no açougue nas sextas-feiras, a terra não produzirá frutos, vocês não terão paz, vocês não terão alegria. Então Deus se utiliza de Nossa Senhora por amor, por misericórdia. Em Fátima ela desce e conversa com 3 pastorzinhos, e ela vai dizendo, ela vai decodificando, ela vai tirando uma radiografia do século 20 e 21, fala de 3 segredos, mostra o inferno. Vejam para onde vão as almas dos pobres pecadores, porque não tem quem reze e faça penitência por eles. Filhinhos, vocês querem a paz? Convertam-se, rezem o terço todos os dias. Querem a paz? Rezem o terço todos os dias. Nossa Senhora pede que guarde os 5 primeiros sábados, como Nossa Senhora pede a confissão mensal, a comunhão reparadora. Veja, o padre aqui está desenhando para vocês, explicando o desenho da conversão, meus irmãos. O que a gente vai ter que fazer, o que o céu vai ter que fazer para nós, para a conversão. Atos capítulo 3, versículo 19,
arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. E Nossa Senhora em Fátima disse que se não houvesse essa correspondência ao apelo do céu, o apelo urgente da conversão, que viria uma guerra ainda pior. Ela se referia à Segunda Guerra Mundial, porque ela apareceu em 1917, no reinado do Papa Bento XV, tinha estourado a Primeira Guerra Mundial, mas ela disse: quando virdes uma luz muito forte no céu, sabei que esse é o sinal que Deus vos dá, é a aurora boreal. E a partir daquela aurora boreal, que permeou todo o hemisfério norte naquele ano, estourou a Grande Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. O Holocausto judaico levou mais de 6, 7 milhões de judeus. Deus quis isso? Não, nunca, never. Consequência das nossas escolhas pessoais, sociais. Aí Nossa Senhora em Fátima fala de um terceiro segredo, algo assim que ficou meio misterioso, que foi revelado no ano 2000 e que parece que não foi revelado tudo, parece que foi lido uma parte, mas a explicação da irmã Lúcia e vários fatimistas, vários teólogos, vários especialistas, mariólogos já debruçaram constantemente sobre esse famigerado terceiro segredo que refere-se a isso. Nossa Senhora em outras aparições, até mesmo no livro azul do movimento sacerdotal mariano, ela fala do que significa, do que refere-se o terceiro segredo. Refere-se à igreja católica, refere-se ao clero, ao papado, ao episcopado, ao sacerdócio, refere-se a vós leigos e leigas, refere-se que aconteceria dentro da igreja, dentro do espírito do catolicismo, da essência da igreja católica, um verdadeiro apagão da fé, que isso traria consequências, porque se nós não cremos retamente, não vivemos retamente, e se não vivemos retamente, é sinal que nós não convertemos, não mudamos de mentalidade. Prestem atenção. Se a palavra conversão significa mudança de mentalidade, significa que nós precisamos crer no que foi revelado. Completou-se o tempo, tudo foi revelado. Então a nossa mentalidade precisa ser a mentalidade do Evangelho, e a nossa vida, ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é imaculado, mas nós precisamos nos esforçar. Mateus capítulo 7, versículo 13, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, para viver o Evangelho, para crer no Evangelho e viver o Evangelho, esforçai-vos. Mateus 11, 12, desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Violência para rezar o terço, violência para ler a Bíblia. Que tipo de violência? Esforço, luta. Jó capítulo 7, versículo 1, é uma luta a vida de todo ser humano sobre a face da terra. Esforçai-vos, violência contra o homem velho. E o Papa Bento XVI, ele explica também, ele diz assim: conversão nada mais é do que uma mudança de sujeito. Existe na nossa vida dois sujeitos: o filho da mãe, você nasceu de uma mãe, não nasceu? Da barriguinha da sua mãe. Existe o filho da mãe e o filho de Deus. Se conversão consiste numa mudança de sujeito, o Filho de Deus precisa prevalecer, porque se o filho da mãe prevalecer, nós estamos, como dizia lá o meu povo, nós estamos enrolados, nós estamos fritos, nós não vamos a lugar algum. Se o filho da mãe prevalecer, você sai do espeto e cai na brasa, porque o filho da mãe, em mim e em você,
filho da natureza humana, o filho que herdou o pecado original, o filho da concupiscência. Ele é egoísta, ele é mesquinho, ele não quer saber de perdoar, ele é impaciente, incompreensivo, teimoso, impuro, cobiçoso, ele é desequilibrado, ele é idólatra. O filho da mãe, São Paulo dá um nome técnico para ele em Colossenses capítulo 3, versículo 9, São Paulo chama o filho da mãe de homem velho, de mulher velha, ao passo que o Filho de Deus em nós, aquele que foi batizado, se tornou filho de Deus, e aquele que alimenta o Filho de Deus com o rosário, com a penitência, com a mortificação, com as boas obras, com o jejum, com a caridade, com suportar certas circunstâncias da vida, principalmente aquele que alimenta o homem novo com a Santa Missa, com a Eucaristia, com a adoração, esse vai prevalecendo. E o homem novo em nós, ele é filho de Deus. Gálatas 4:4, quando completou o tempo, na plenitude do tempo, aqui Jesus está falando no Evangelho, que o tempo já se completou, e São Paulo em Gálatas 4:4 lhe disse, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para que todo aquele que nele crer, aquele que for batizado, recebesse a filiação divina. E o Pai nos comunicou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai, Papai. O Espírito do Filho de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e santificado e glorificado. O Espírito de Jesus Cristo em nós, ele é manso, ele é humilde, ele é casto, ele é piedoso, ele é compreensivo, ele é amoroso, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é honrado, ele é controlado, ele é sábio, ele é forte, ele é inteligente, ele é temperante. O Filho de Deus é virtuoso, o filho da mãe é um viciado. O Filho de Deus aspira as coisas do alto, o filho da mãe só quer saber das coisas do mundão. O Filho de Deus quer ser santo, o filho da mãe é um baita de um preguiçoso tíbio, que para você mover ele precisa de um guindaste, e olhe lá. O Filho de Deus, ele está aberto à ação do Espírito Santo. O filho da mãe, ele contrista o Espírito Santo, como diz São Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você não sabe o que é conversão, vamos dizer, vamos desenhar, é você deixar de ser um filho da mãe, para você viver a vida do Filho de Deus, deixar de ser um filho da ira, para ser um filho da misericórdia, porque se não vos converterdes, se não deixar de ser mesquinhos e tacanhas, não entrareis no reino dos céus. E São Felipe Neri, grande padre, misericordiosíssimo, patrono do clero de Roma, um padre místico, São Felipe Neri dizia, a conversão não é obra de um dia, ninguém vai se converter do dia para a noite. A conversão é algo tão profundo, que às vezes a pessoa vive 70 anos, 80 anos, 100 anos, morre e ainda precisa completar o processo de conversão no purgatório. E os filhos da mãe, aqueles que não quiseram se converter, aqueles que não quiseram crer no Evangelho, mudar de direção, seguir Jesus. Teve um arquiteto chamado Lúcifer, que preparou um condomínio para eles, os porões do inferno. Os filhos da mãe moram eternamente no inferno, os filhos de Deus moram na Jerusalém celeste, com a celeste rainha dos anjos, dos santos, com São José e todos os bem-aventurados. E os preguiçosos, os indiferentes, porque o coração de Jesus, ele reclama, agora está falando de nós,
Não estou falando nem do mundão e nem dos santos, estou falando de nós. O que mais Jesus reclama de você, estou falando com você mesmo, é a tua indiferença. É a tua indiferença, é a tua ingratidão. E essas pessoas vão fritar no purgatório. Pode ser bispo, pode ser papa, pode ser padre, pode ser quem for. Porque Deus nos deu todas as graças necessárias para a conversão. Santo Agostinho diz assim: aquele que te pôs na luta não te deixará só para que caias. E se nós não crermos, acontecerá um grande apagão da fé. Acontecendo um grande apagão da fé, a moral, a forma de viver se torna cada vez mais aquém, mais distante de Jesus Cristo. Em um mundo que não tem parâmetros, né? Um mundo onde tudo vale. Aliás, nós chegamos num ponto mais delicado ainda, e vou terminando essa homilia com vocês. Coitadinho dos nossos irmãos europeus, que transmitiu a fé para toda a humanidade, porque a fé partiu de Jerusalém para Roma, e de Roma para toda a humanidade. O coitadinho dos europeus, principalmente os países nórdicos, onde o protestantismo se alastrou. Primeiro, o protestantismo se alastrou destruindo o catolicismo, e depois que o protestantismo fez a sua missão, que era destruir o catolicismo, vendeu os homens ao ateísmo prático. A Europa não crê nem mesmo em Deus. Suécia, Noruega, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, e hoje o grande flagelo da Europa chama-se Rússia. E não ache, meus irmãos, vou terminando, não ache, meus irmãos, que as guerras hoje são como na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, baionetas e corpo a corpo. Não. As guerras são muito nocivas, porque as armas são muito tecnológicas, destrutivas, nucleares. Guerras nucleares. Armas táticas, armas supersônicas, guerras de estratégia, guerras cibernéticas, de cortar fornecimento de energia, de água. É algo muito dolorido, é algo desesperador. E o terceiro segredo de Fátima, tão polêmico, que foi lido uma parte disso a respeito dessas coisas: e se a humanidade não se converter, Nínive se converteu, se a humanidade não se converter, a Rússia será o flagelo da humanidade, trazendo perseguições ao Santo Padre, à Santa Igreja, aos cristãos, criando ideologias por todos os lados, guerras sangrentas, insurreições, revoluções. Convertam-se, é sério, é urgente. E quando tudo ficou nebuloso, Nossa Senhora apareceu em Garabandal mais de 2000 vezes, e o Santo Padre, o Papa São Paulo VI dizia: Garabandal é a segunda vida de Nossa Senhora nessa terra. E lá em Garabandal Nossa Senhora falou a respeito de um aviso universal, de um milagre universal e de um castigo universal. Esse castigo é condicional, assim como o de Nínive era condicional, só que os ninivitas ouviram a Deus, voltaram a Deus, e Deus poupou. Se hoje a humanidade ouvir o Evangelho, voltar ao Evangelho, fazer penitência, cumprir a vontade de Deus, seremos poupados, porque aquilo que o homem planta, ele mesmo colhe. Se nós plantamos vento, colheremos tempestade. Rezemos. A partir de 1981, a celeste profetisa dos tempos finais continua alertando, pedindo a urgência da conversão. Nossa Senhora aparece lá no coração do leste europeu, em Medjugorje, pedindo a conversão. E vocês estão acompanhando? Quem tem um pouquinho de inteligência, quem está aí antenado, sabe que essa é uma guerra eslava.
entre o povo eslavo, os russos, ucranianos, os europeus, principalmente do leste da Europa. É uma guerra eslava, e Nossa Senhora aparece em Medigore falando em eslavo, Gospa Mirra, e ali a rainha da paz. E quem estuda geopolítica, nós temos bons professores especialistas em geopolítica, sabe disso. Quem conquista o leste europeu, conquista a Europa. Quem conquista a Europa, conquista o mundo. Se na Europa tem paz, no mundo tem relativa paz. Se a Europa não tem paz, no mundo não tem paz. O que isso tem a ver comigo? não tem nada a ver com você. A hora que a gasolina tiver R$20 o litro, tem nada a ver com você, né? A hora que o arroz tiver R$60 o pacote, tem nada a ver com você, nada a ver. Irmãos morrendo, a torto direito, não tem nada a ver com você. O que tem a ver comigo, com você? O estômago? Convertei-vos. O terço é uma necessidade urgente para a conversão da humanidade. Daqui do Brasil, daqui de Várzea Grande, daqui de Cuiabá, daqui das nossas cidades do Brasil, a gente pode interceder muito para a conversão pessoal, familiar, eclesial e de toda a humanidade. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão é uma mudança de sujeito, é viver a vida de Cristo em nós, porque se vivemos a vida do homem velho, o homem concupiscivo, carnal, o filho da mamãe, estaremos arruinados e conosco o mundo. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos livre disso e nos dê autenticamente um espírito de arrependimento, de penitência e de conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.